A questão do plano de saúde, que está querendo cancelar o plano de saúde da Aninha, e nós estamos lutando para que isso não aconteça. É um absurdo isso acontecer no Brasil. A gente sabe que existe uma lei que impede a pessoa em tratamento ter o plano de saúde cancelado, e nós já estamos aí fazendo... como que é? Você recebeu uma carta, não é isso? Na verdade, eu recebi um WhatsApp. O pessoal está brincando que foram mais íntimo comigo. Mamãe achou que ia escapar, porque todo mundo recebeu o Recebeu e-mail. a carta e ela não recebeu, né? Não, todo mundo recebeu o e-mail e ela recebeu o WhatsApp. Terça-feira a Aninha estava na catequese e eu estava embaixo esperando, né? E aí uma amiga minha me ligou: Carol, tu não sabe o que é que aconteceu? Recebi um e-mail falando do cancelamento do plano, e daqui a pouco outra pessoa, olhei o e-mail de ponta a ponta, nada. Cheguei em casa com a Aninha, quando eu vi estava no WhatsApp. E aí eles mandam um aviso dizendo assim que, embora eles escrevem, né, que eles tenham realizado grandes aumentos nos últimos anos, que realmente foi verdade. Aumentou 40%. Ano passado foi 40% de aumento no plano para ser assim exato, 39,9% de aumento. E eles estavam em prejuízo e que, por isso, eles estavam cancelando o plano de saúde. Gente, imagina aí, vamos lá. Olha, é o seguinte, você tem um plano de saúde aqui com a gente, a sua filha está nos dando prejuízo, e por causa desse prejuízo, a gente vai cancelar o plano de saúde. Olha só. Olha, isso no país no qual nós vivemos, o Brasil, é um absurdo, não é? A gente ainda... Então, ela vai continuar a história, mas você já pode entender uma coisa, que é o seguinte: como você poderia ajudar nessa causa? Sei lá, às vezes você tem aí, você é advogado, às vezes você entende mais nessa causa, porque não é só a Aninha. A Aninha já tem um advogado que está ajudando. Já tem um advogado fazer que a ajuda a gente sem custo. Tentar. Mas tem muita gente que não tem. Tem muita gente. E aí o que é que acontece, Guto? Quando a gente foi fazer o plano, eu não sei como está hoje, tá? Mas na época eles não estavam mais fazendo contratação individual. Certo. E só tinha ou PJ, pessoa jurídica, que a gente não era, ou coletivo por adesão. Eles juntam um órgão... Um grupo de amigos. Umas empresas, algumas coisas assim, né? Acho que agora vai. E aí a gente entrou para poder fazer o coletivo por adesão, e a Aninha tem esse plano desde antes do diagnóstico dela. Já tem muito tempo que ela tem esse plano. Eu acho que ela tem... Inclusive, é um plano da Amil. É um plano da Amil com a Qualicorp, né? Certo. Recentemente, a Amil foi vendida, a Qualicorp comprou, eles juntaram e, de repente, veio essa notícia. Foi vendida por quanto? 11 bilhões. Foi vendida por 11 bilhões. Uma empresa que está em prejuízo foi vendida eles estão com prejuízo, amor. Foi vendida por 11 bilhões. A Amil foi vendida por 11 bilhões. A Qualicorp. E agora, depois dessa transação de venda, está botando todo mundo para fora, que para eles está dando prejuízo. Eles pegaram todo o grupo do coletivo por adesão e enviaram esse informe, né? O que é que acontece, Guto? O plano coletivo por adesão, ele não tem regras tão rígidas quanto o individual e o PJ. Isso eu soube depois que tudo aconteceu, né? E aí, assim, por exemplo, o aumento, enquanto os planos PJs individuais, eles têm um aumento máximo, se eu não me engano, de 14%, eles podem meter o aumento lá em cima, que foi o que aconteceu. Só que a gente, como na situação de Aninha, a gente está preso ao plano porque a gente precisa do atendimento. E mesmo aumentando 40%... A gente tem que se virar e pagar o plano, porque, assim, a gente precisa, realmente. A Ana Liz precisa, eu digo a gente, mas eu nem tenho o plano de saúde. O plano é só pessoal, dela. Assim, é uma coisa muito direta. Se tirar essa alimentação dela... Guto, sem aparentar antes de eu conversar aqui, a médica estava escrevendo um relatório, porque o advogado pediu um relatório datado de agora para colocar no processo, né? Uhum. E ele colocava assim, não tem, ela colocou, né? Não fui eu que escrevi. Não, sem parenteral, acabou para a Ana Liz. E aí, se eles cancelam o plano, não é que a Ana Liz não vai ter o home care. Ela não vai ter o home care, vamos colocar ela no hospital. Não, é que ela não pode mais ir para canto nenhum. Medicações, nada, ela não pode ir para canto nenhum. Então, assim, hoje, a gente precisa da ajuda para pagar o plano dela, porque eu estou sem trabalhar. Gente, inclusive, o Pix está na tela, tá? A Carol é fonoaudióloga, ela não está trabalhando, ela é de Recife, mora em São Paulo. O Pix está na tela para qualquer ajuda que você quiser. Não, eu tenho como ajudar ainda de uma forma especial. Fala no WhatsApp com ela, no Instagram, que está na tela também. E aí você vai
ajudar, né? Quanto que você puder mandar. Nós estamos falando de plano de saúde, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de se manter aqui em São Paulo. É toda uma conjuntura de coisas que realmente a gente sabe que não é fácil, né? Então, está aí o Pix para você também ajudar a toda a questão de Aninha também. Então, Guto, a nossa saída nesse momento, porque eles, nessa carta, lá nesse informe, né, que não foi carta, eles se disponibilizaram a ajudar a procurar outro plano. Eu digo, como assim? Se eles estão botando para fora, né? Na verdade, o que eles dizem disponibilizar, quando a gente entra em contato, eles estão dando a carta que é para... Eu esqueci o nomezinho da carta, de permanência. De permanência. Eles dizem, tipo, analise a cliente desse plano de saúde, desde não sei quando, tal, e aí colocam os detalhes lá, né? Pois bem, eles dão isso e se virem. O que é que acontece? A Annalise, para sair do hospital, naqueles 10 meses e 10 dias, o plano, esse mesmo plano, na época, alegou que ela era paciente de morar no hospital. As médicas diziam que não, que ela tinha condição de ir para casa. Eu via que ela tinha condição. Então, a gente lutou e entrou na justiça. E nós ganhamos. Tudo que a gente tem para Annalise hoje foi na justiça. Então, eles estão cancelando um plano de uma ordem judicial que já vem, que diz que é para eles fornecerem. Primeira coisa. Segunda coisa, mesmo que não seja na justiça, eles não podem cancelar plano de pessoas que estão em tratamento vigente. Annalise está. Terceira coisa, eles deram um prazo de 30 dias, Guto. Eu recebi esse WhatsApp no dia 30 de março. Eles informando que a partir de 31/5 não existe mais plano, acabou. O plano da Annalise ele vence dia 15, daqui a pouco, mas tem gente que paga o plano dia 1. Essas pessoas, eu não sei como hoje está, mas elas disseram que naquele momento, quando elas abriram o aplicativo, sequer não tinha boleto, como se elas não precisassem mais nem pagar nada. Mas o que é que acontece, Gruto? Eu tenho um advogado que trabalha para as coisas de Annalise sem a gente precisar pagar. Mas existem pessoas que não conseguem pagar um advogado. É uma causa cara. E são muitos que estão. Você falou um dia que uma pessoa no hospital teve plano cancelado. Sim, tem uma pessoa... Está com uma dívida gigante. Ela dentro do hospital, internada, fizeram uma primeira cobrança, porque o plano cancelou. Inclusive, essa ela já está negativada. E agora tem uma dívida que até a última vez que eu conversei... Está com o nome sujo. A gente falando um assunto sério, lá vem a Aninha. Está com o nome sujo no Serasa, ela disse. Da última vez que eu falei com ela, 600 mil de dívida com o hospital. O hospital... 600 mil? Mil de dívida e fora uma de 200 e pouco. Porque o plano cancelou com a pessoa internada. Com a pessoa internada. Daí ela também entrou na justiça, mas assim, se ela não está em condições de alta. Mas se ela, por acaso, estiver em condições de alta, ela mesma disse, eu não sei o que é que eu vou fazer, porque eu não posso internar novamente. Eu vou ficar sem plano. Não, tem criança que não fala. Você viu aquele vídeo que eu lhe mostrei, né? Nossa. Crianças com respirador, crianças... A Annalise, ela depende... A vida da Annalise é de Deus, mas aqui na Terra, ela depende da nutrição parenteral para poder continuar bem. Sim. E aí, assim, a gente não tem. E aí se pergunta assim, Carol, e no SUS? Sim, a gente pode, mas o SUS é muito bonito, ele funciona em algumas coisas, eles têm ótimos médicos, mas falta muita coisa no SUS. Uhum. Então, assim, a possibilidade de nutrição parenteral para a Annalise no SUS, se ela estiver internada, sim. Se ela sai do hospital... Aliás, não sairia do hospital, porque ela não tem como sair sem parenteral. E no SUS seria, sei lá, acho que a chance dela continuar morando no hospital sem plano de saúde era 90%, vai lá 100%. SUS, às vezes falta medicação. As medicações dela não tem, ela toma coisas muito específicas. A Annalise tem muitas alergias, eu não sei se você chegou a ver, mas eu lembrei de Zulene ontem. Ela ontem foi chegar perto do enfermeiro, tinha um requeijão, ela não comeu, ela encostou, ela fez uma crise alérgica em casa. Uma torta de requeijão com uma torta de... Frango com requeijão. Ovo, leite, aí... Só em chegar perto? Só em chegar perto. Ela queria colocar açúcar no café do enfermeiro, eu tinha ido ao banheiro. Aí meio que eu cedei a torta, nem comi. Aí a mamãe voltou, tava com o nariz vermelho, 2 coisas feias. Não, parece que até que tinha passado o batom. E aí depois ela começou a se coçar, inchar. Ela é muito alérgica a leite e a ovo. Eu comecei a inchar a boca. E aí ela teve que tomar medicação na veia. A sorte é que eu estava com o enfermeiro lá. Esse enfermeiro que é pago com o Rumiquer. Tem
Tem problema com o plano de saúde? Tem, gente, mas a gente precisa dele para se manter. Sim. Então, a gente chegou num estágio que, se eles tiram o plano de saúde, a gente não sabe o que vai fazer. Sim. Estamos na justiça. E qual é a ajuda que a gente precisa com relação a esse plano? Ali já está na justiça, mas existem pessoas que não têm advogado, não conseguem pagar e que estão, assim, só esperando o momento. Mas a gente também está tentando chamar a atenção da mídia, né? Ajudas de políticos, de pessoas influentes, porque os advogados estão falando que eles não estão cumprindo o liminar. Então, pode correr o risco de a gente ganhar a decisão e eles não cumprirem. E, assim, a gente sabe o que acontece, porque, embora houvesse multa para ser aplicada, o juiz deu 2 dias para tirarem a Ana Liz do hospital. Eles passaram mais de 1 mês para tirar a Liz do hospital. Então, se hoje, vamos supor que Deus o livre, o plano cancela hoje, eles passarem 1 mês para dar parenteral da Ana Liz, eu não sei o que é que a gente vai fazer. Sim. Então, assim, a gente está precisando chamar a atenção de pessoas que possam nos ajudar a, sei lá, amolecer esse coração deles verem a situação. Eu penso assim, primeiro, gente, depois de uma dessa, eu sei que a maioria dos planos fazem essa... Desculpa a palavra, sei lá, não sei nem, essa babaquice, sei lá, passei mais brando, né? Então, na minha opinião, a 1.000, para mim, passa a ser a última possível, se precisar de um plano. Não sei para você, né? Outras, mas vamos falar aqui da 1.000, porque a gente está falando aqui da situação e eles merecem, para mim, se fosse possível, um cancelamento e a galera me ameaçar, eu vou tirar. Se vocês continuarem dessa forma, eu vou tirar o meu. Se você puder mandar um e-mail, olha, se você continuar dessa forma, se vocês não resolverem isso, essas situações de cancelamento, porque esse cancelamento já existe, mas nesse caso agora foi vendido para uma empresa, a Qualicorp, por 11 bilhões, e quem comprou está tirando todo mundo que na cabeça deles está dando prejuízo. Cara, se você tem um plano de saúde e você quer que a pessoa não adoeça, não tem um plano de saúde. Ninguém pede para adoecer. Ninguém diz assim, hoje eu vou adoecer, eu vou precisar de uma parenteral. Na verdade, o que a gente queria era ser aquela pessoa que paga para não precisar, para dizer claro que tem. Que é, isso mas mesmo. Precisou. E quantas pessoas não são assim, né? Não, pagam e quantas pra não pagam usar. e não precisam e os caras lucram, né? Então, assim, para mim, a 1.000 passa a ser a última possibilidade de plano de saúde. E não sei para você, porque isso me revolta, eu tenho até que me controlar aqui. Mas o que você puder ajudar... Tem pessoas que... Ela tem um advogado que ajuda gratuitamente. Mas se você é advogado, por exemplo, e quer ajudar outras que não têm condição de pagar... Porque tem gente que vai ter o plano cancelado mesmo e sem nem ter perigo, possibilidade de recorrer, porque não tem quem ajude. Então, fala com a Carol no Instagram, Ana Liz Rosendo. Fala lá no direct. Lá tem o WhatsApp também. Tem o WhatsApp, o botãozinho com o nome... Eu tenho um botãozinho lá. Tem um botãozinho com o nome WhatsApp. Tem um botãozinho lá com o nome WhatsApp. Fala com a Carol, que ela vai indicar as crianças, as pessoas que precisam, crianças e adultos que precisam dessa defesa, e vamos tentar aí chamar a atenção disso. Eu também estou tentando fazer com que isso possa chegar realmente numa possibilidade legislativa no nosso país, de isso não acontecer mais, porque é um absurdo que os planos de saúde fazem. E é uma coisa que chega a dar, sei lá, náusea de saber e imaginar que um plano de saúde é capaz de fazer tudo isso, né? Mas nós vamos lutar para que isso possa ser resolvido e eu tenho certeza que vai ser, se Deus quiser. E lembrando que, além de ajudar dessa forma, você pode ajudar também no dia a dia da vida de Aninha. Então você pode mandar aí um Pix, como você quiser, você pode entrar em contato, falar com a Carol vai responder todo mundo e vai dar tudo certo e vai ser assim, não é?